Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta terça-feira, dia 19 de abril. O Ibovespa apresentou alta de 1,54%, conseguindo superar as máximas anteriores, dando sequência ao seu movimento de alta e tendo como resistência imediata a região não só dos 54 mil pontos, que já testou no pregão de hoje, como também a região de 54.300. Acima disso, o número redondo de 55 mil pontos. E aqui pelo gráfico semanal, se a gente dá um zoom menos, há uma região aqui um pouco testada na faixa dos 56.100. E lá mais para cima seria a região dos 57 a 57.300 para o Ibov. Então segue aí apresentando a expectativa de termos mais um pregão pelo menos aí para cima não no sentido de fechar em alta, mas superando a máxima do pregão de hoje, até pelo gráfico de 60 minutos, terminou o dia apresentando aqui a expectativa de um fundo ascendente. Então, enquanto não voltar principalmente para baixo desse nível aqui, em geral um candle muito forte para baixo, dessa região aqui por volta dos 53.300, segue com essa expectativa que acabei de comentar. No mini índice, cheguei a recomendar algumas operações, não fechou ainda aqui o pregão para o mini índice, fecha às 18 horas. Cheguei a recomendar algumas operações, duas dessas operações foram executadas. A primeira operação que foi executada aqui na ponta compradora foi neste nível, não ganhou muita força depois do primeiro candle, a expectativa era que já viesse para romper essa máxima. Quando passou o segundo candle travado aqui no gráfico de 10 minutos e já com um movimento um pouco mais fraco de subida, eu encerrei logo no fechamento aqui desse candle na expectativa de passar uma venda na perda dessa mínima, mas nem deu tempo de passar a venda, visto que abriu já esse candle aqui, não essa hora de pregão, aqui é o gráfico de 10 minutos, abriu esse candle já dando uma pancada para baixo. Enfim, foi uma operação que trouxe um ganho aqui de 0,18%, e no capital total isso representou uma evolução de 0,16%. A segunda operação que eu cheguei a recomendar compra foi aqui nesse ponto, era nessa superação de máximo, não executei no primeiro momento, e no momento que fez essa movimentação para baixo e fez essa nova superação, eu avisei, logicamente, depois que passei a recomendação, que eu estava aguardando para execução, e aí quando fez essa nova superação de máxima do candle aqui no G10 com a expectativa de gerar fundo ascendente, eu enviei a mensagem falando que a operação estava executada. A operação foi devidamente executada, e com essa chegada do preço na região da máxima do pregão anterior, que era 54.975 pontos, eu optei por encerrar imediatamente a operação sem aguardar muito mais, ou seja, aguardar nenhuma sinalização para baixo aqui no mini índice. Foi uma posição que gerou um ganho de 0,37% e no capital total uma evolução de 0,26%. Para o próximo pregão, a gente ainda vai ficar mais atento aqui, olhando para o gráfico de hoje, superou a máxima do pregão anterior, o G60 vai apontando ali com fundo ascendente, então fica a expectativa mais ainda na ponta compradora, a não ser que volte com bastante força aqui para baixo da região de 54.400, para a gente passar a trabalhar principalmente na ponta vendedora. Olhando agora para PETR4, a Petro terminou o dia com alta de 4,11%, depois de ter feito essa movimentação para baixo. Então mesmo com essa superação de máxima anterior, devido a esse candle principalmente, a minha contagem de movimentação para baixo vem desde esse candle aqui, mesmo que tenha sido superada essa máxima. Então veio aqui para baixo a Petro e agora esboça aqui a sinalização para ter uma movimentação ainda para cima. Não aguardaria uma movimentação tão forte para cima, mas de qualquer forma segue apontando para isso. A superação dos 9,67 máxima do pregão de hoje reforça um pouco mais essa chance de poder testar logo acima a resistência de número redondo dos R$10. Sinalização mais negativa, voltar para baixo da mínima do pregão de hoje, mesmo assim não vejo de forma tão negativa, porque não seria algo tão coerente nesse momento, a não ser que abra subindo, venha aqui subindo, supere essas máximas anteriores e depois haja uma reversão muito forte para baixo, perdendo a mínima do pregão de hoje. Aí eu vejo com a sinalização um pouco mais significativa do que simplesmente só abrir caindo aqui a PETR4. Então, nesse momento, sem nenhuma sinalização para baixo, apesar da indefinição no gráfico de 60 minutos, segue ainda mais com a expectativa para cima. Vale 5 terminou o pregão muito bem, com alta de 8,72%.
A ação fez uma correção pequena em relação a todo esse movimento de subida, já gerou uma nova sinalização de fundo ascendente no pregão passado e ganhou bastante força, gerando mais um pivô de alta no gráfico diário aqui e apontando para o teste efetivo da resistência aqui na casa dos 15,95, por volta de 15,95 a R$16. Então, zona de resistência para a Vale aqui nesse nível. Acima desse patamar, outro seria em torno de 16,35 e depois disso na casa dos R$17,50. Então, por enquanto, também nenhuma sinalização mais negativa para a Vale em relação à sua tendência de alta. A mais negativa que poderia acontecer a partir do próximo pregão seria voltar a fechar aqui um candle de baixa abaixo do gap, que tende a funcionar agora como suporte na faixa dos R$14,84 até R$14,57. Na sequência, a gente tem que para comentar primeiramente CETIP 3. Recomendei a compra na CETIP 3 no pregão de hoje, ao romper a máxima do pregão anterior, que era 41,42. A operação foi executada na CETIP 3 e ela terminou fechando bem, R$ 42,24, com alta de 2,65%. É uma operação que o stop dela está em 40,69, que é pouco abaixo da mínima deste candle aqui. E o objetivo em R$ 42,91. O risco dessa operação é 1,79%. Como ela já gerou uma relação risco-ganho de 1 para 1 pelo menos, não seria mais interessante sair perdendo dessa operação. Eu vou ficar atento aí, dependendo do comportamento do preço desse ativo, posso antecipar a saída, mas de qualquer forma começou bem a operação apontando para um possível objetivo, teste do objetivo estabelecido para esta entrada. Depois disso a gente tem que para comentar Lojas Renner. Gerou aqui um candle de indefinição, ativo que está com a tendência mais indefinida aqui no gráfico diário, mas com a possibilidade de gerar fundo ascendente. Então, a favor de uma tendência de alta no gráfico semanal. A superação da máxima de hoje, 21,72, seria um dos pontos de entrada nesse ativo. Então, dependendo da abertura do próximo pregão, minha expectativa seria abrir compra nesse papel no rompimento de R$ 21,72, trabalhando com stop pelo menos abaixo dos 21,15. Seria já um stop, no meu entender, razoavelmente bem protegido aqui abaixo desses fundos do G60, que foi perdido uma única vez e já gerou aqui um fundo ainda descendente, ainda em tendência de baixa pelo gráfico de 60 minutos. E por último, BBAS 3. Banco do Brasil nesse momento apresenta aqui uma tendência também mais confusa pelo gráfico diário, mas a expectativa, o viés continua sendo de alta ali, olhando para toda essa pancada para cima, a expectativa ainda maior de romper essa máxima, enquanto não mostrar algo contrário. Gerou um movimento forte para cima e nesse momento vem fazendo uma correção mais fraca. O ideal é que tivesse mais um pregão aqui, pelo menos ficaria mais interessante no meu modo de ver, ou seja, vem para perder essas mínimas e logo na sequência volta para cima gerando um fundo ascendente. Isso me chamaria mais atenção para buscar uma compra nesse ativo. Ou mesmo pelo gráfico 60 minutos, se abrir caindo e gerar também uma reversão aqui pelo G60, alguma sinalização mais forte para cima, seria uma possibilidade de antecipar uma entrada sem superar a máxima do pregão anterior. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção, lembre-se de dar um like na videoanálise, desde já agradeço o joinha aí no YouTube, até a próxima videoanálise do pregão desta quarta-feira.